Oi, gente! Tudo bom? Eu sou a Daniela Benetti e esse é mais um episódio do Eu e Deuses, um podcast bissemanal onde a Camila Kintzel e eu nos revezamos para contar uns causos mitológicos para vocês. Bem, para o nosso segundo episódio eu quis trazer algo bem exótico e diferente, mas que vai surpreender vocês com a influência de uma comida muito conhecida hoje. A história que eu vou contar vem da Terra do Sol Nascente, o Japão e a sua rica, um pouco bizarra talvez, mitologia recheada de seres sobrenaturais. Para entrar no clima, pensem não no Japão de hoje, tecnológico, moderno, robôs, luzes de neon, coisa e tal. Eu quero que vocês pensem num Japão de séculos, milênios atrás. Um arquipélago com pouca terra cultivável que dependia muito da pesca e do uso dos barcos para o comércio. Então pensem assim, quando você tem uma relação tão forte com a água, você sabe que ela pode também ser traiçoeira. Um descuido, afogamento. Para os japoneses não eram apenas acidentes. Essas eram ações maléficas do Kappa, o garoto do rio em japonês. Garoto do rio, não menino do rio, tá? Hey, Kappa, Kappa, hey, Kappa, Kappa, hey. Enfim, piadinhas ridículas à parte. O Kappa é o que eles chamam de Yukai. O Yukai ele é um tipo de entidade que você pode traduzir como mau espírito, mas guardem isso entre aspas, porque na cultura japonesa, na cultura oriental, a coisa não é tão preto no branco, ok? A gente vai discutir isso mais pra frente. Existem vários tipos de yukai na mitologia japonesa, a maioria deles com forma animal. E o Kappa é um yukai aquático. O visual dele já é uma atração à parte. O Kappa ele é um ser de pele escamosa, verde e amarela, olha só que brasileirinho escondido. Pensa na pele de um réptil, sabe? Aquela textura de um réptil, de um calangozinho, uma iguana, enfim, a gente tá por ali. Só que a cara era de macaco, com um bico. As costas tinham um casco de tartaruga. E seus pés e mãos tinham membranas, porque afinal ele é aquático e precisa nadar, correto? O Kappa adulto, ele tem o tamanho máximo de uma criança de 10 anos, mais forte o suficiente para arrastar um adulto para a água. E não existe Kappa macho nem Kappa fêmea, os Kappas são hermafroditas. Agora, se você achou essa descrição medonha, eu nem cheguei na melhor parte. O Kappa tem uma depressão na cabeça como se fosse um pires, sabe? Pensa uma coisa côncava na cabeça. Essa depressão, ela fica cheia d'água, e isso é muito importante no mito, mas a gente vai resgatar isso daqui a pouco. Então, mas não é só a aparência que faz o Kappa ser um yukai. Como eu disse, o yukai é um tipo de espírito maléfico. O que faz dele um yukai, um ser temido no folclore, é que ele tem preferência por sangue humano. Agora, se você tá pensando que ele é tipo um vampirinho ocidental, dá aquela mordidinha limpinha, 2 caninos ali, bebe seu sangue tranquilamente, esquece. O negócio do Kappa é outro, literalmente comer o cu de curioso. Você me ouviu direito. Esse serzinho bizarrinho medonho, meio tartaruga, meio macaco, com um bico, toma o sangue da vítima pelo ânus. O quê? Nada faz sentido nessa frase, cara. Ok. Eu acho, inclusive, que alguns políticos brasileiros estão precisando de um encontro com o Kappa, porque eles têm que parar de pôr dinheiro onde não deve. Mas voltemos, porque sim, tem mais. O Kappa, estando de bom humor, assim, sem muito apetite, uma das diversões dele seria olhar por baixo dos kimonos das mulheres que se aproximavam de rios e lagos. Agora, se ele tivesse mais atacadinho, ele podia avançar em cima dessas mulheres e, inclusive, estuprar. Mas o maior perigo mesmo, o que tornava o Kappa uma coisa temida, era a ideia de que ele arrastaria você para a água e afogaria para beber o seu sangue ou comer o seu fígado, também era uma iguaria. Mas se não tiver humano dando mole, não tem problema. O Kappa pode se virar muito bem com cavalos, vacas ou qualquer animal doméstico. O que com certeza no folclore servia para explicar o sumiço ou afogamento desses animais. Agora, vocês lembram do detalhe que eu falei do buraco na cabeça? O pires? Então, essa cuia que ele tem na cabeça precisa ficar cheia d'água porque é o que conserva a força e os poderes do Kappa quando ele está em terra firme. E outro ponto fraco do Kappa. Apesar de ter essa tendência assim, né, maníaco, sádico, homicida, estuprador, o Kappa é um yokai super educado. Se ele é flagrado por um
humano fora d'água e a pessoa se inclinar, ou seja, fazer o cumprimento japonês tradicional, né, a reverência, ele é obrigado a retribuir. Rapaz, aí o que acontece? Cai a água e ele fica paralisado até que a água seja reposta. Toma, trouxa. Se fudeu. Né? Acho justo. Mas lembra que a gente, no começo dessa conversa, estava comentando que o folclore japonês não é como a mitologia ocidental, então não é tão preto no branco? Então, apesar dessas tendências maledetas, o Kappa também é uma figura dentro do folclore japonês que faz coisas boas. Nada de graça, mas faz. Então, se você o agradar ou ajudar, ele pode ajudar, auxiliar a vila com irrigação, manter a pesca farta daquele lugar e, inclusive, ensinar primeiros socorros. Aí vocês falam para mim, primeiros socorros como? Bem, uma das lendas mais populares envolvendo o Kappa diz que um dia um Kappa tentou roubar cavalos de uma vila próxima ao rio. Ele não foi muito bem sucedido e na luta com o bicho ele perdeu o braço. O fazendeiro do lugar achou o braço do Kappa e guardou. Na noite seguinte, o Kappa veio até ele e falou: "Meu, vamos fazer um acordo, devolve meu braço." "Vou devolver por quê? Você tava querendo comer o cu do meu cavalo, levar o bicho embora, matar o bicho. Faz o seguinte, devolve o braço que eu te ensino como é que eu colo ossos quebrados." O fazendeiro pensou e falou: "Beleza, tá aqui teu braço." E Kappa pode ser um cretino, mas é um cretino de palavra. Então ele voltou, já com o braço colado, porque pros Kappas, beleza, arrancou, encostou, colou, fechou. Ele volta e ensina para o fazendeiro como fazer talas e mobilizar os braços, os membros, para que os ossos colem novamente. Então, com o Kappa, era possível fechar acordos, inclusive para proteger a sua vila de outros Kappas. Você podia ter o seu Kappa de estimação. Mas como manter o Kappa longe do fiofó alheio e garantir essas coisas boas que ele podia fazer? Com o que toda entidade mitológica adora: oferenda. Kappas gostam especialmente de alimentos, e não precisava ser sangue humano. Isso aí era um petisco, assim, para ocasiões especiais. O Kappa podia ser mantido em paz desde que você oferecesse berinjela, macarrão, soja fermentada e abóbora cabuchá. Você vê que o bicho, assim, tem uma dieta bem balanceada. Mas o que o Kappa é completamente louco é por pepinos. Tanto que é uma tradição escrever o nome de crianças em pepinos e atirar na água para fazer um acordo com o Kappa. Toma esse pepino, tá o nome do meu filho, não pegue meu filho. E aí, gente, vem o pulo do gato. Vocês lembram que eu falei bem no comecinho que essa história inspirou uma comida famosa? Quem gosta de comida japonesa já deve estar imaginando do que eu tô falando. Tem um tipo de sushi específico. Sabe, bolinho de arroz com coisinhas no meio, envolvido com alga? Sushi com pepino se chama Kappa-maki. Exatamente, é o sushi do Kappa. E se ele tem toda essa parte medonha, ele também tem, graças a essas lendas de que ele ajuda, se fizer um acordo e tudo mais, uma parte bem popular. Então, várias cidades japonesas têm estátuas do Kappa. Inclusive uma área gastronômica de Tóquio chamada Kappabashi, no bairro Azukasa. Eu espero ter falado certo, gente, meu japonês é 0, tá? Antigamente, esse bairro era inundado. Diz a lenda que só conseguiram construir um canal para drenar a água depois de muito tempo ao fechar o acordo com o Kappa. Por isso, muitos dos restaurantes do lugar têm estátuas engraçadinhas do Kappa, estilo meio anime, meio mangá, sabe? E no lugar existe inclusive um templo dedicado a esse Kappa que teria feito o acordo e possibilitado a existência do bairro. Aliás, não faltam aparições do Kappa em cultura japonesa, especialmente cultura pop, como animes e mangás. Dos mais populares, eu posso citar o Pokémon. Para quem conhece Pokémon, eu tô falando do Lombre. Sim, aquele Pokémon é inspirado num bicho que é tipo um chupacu. Desculpa, acabei com a alegria de alguns jogadores. Gato, me chama de Pokémon e vem ver o Pikachu evoluir. Ui, tá bom. Mas é a vida. E a cultura também. E essa foi a história de hoje. Gostou? Quer pedir um mito, lenda, folclore ou criticar os hábitos do nosso grande amigo Kappa? Escreve pra gente no contato@euideuses.com.br. A gente pesquisa e traz aqui, mastigadinho. Quer saber mais? Vai ler um livro. Tem muita coisa boa que vocês podem achar por aí sobre mitologia. Até o próximo episódio. Bye, bye! I have to go now. I have to go.